Está começando mais uma edição do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E hoje, no Visão 360, vamos falar sobre uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal que impacta diretamente o bolso dos brasileiros. A atualização do chamado mínimo existencial. A medida busca evitar o superendividamento, garantindo que parte da renda do consumidor não seja comprometida com dívidas, inclusive empréstimos consignados. Com isso, o Conselho Monetário Nacional passa a ter a missão de avaliar anualmente a necessidade de reajuste deste valor. Agora, o debate que surge é: o valor atual é suficiente para garantir dignidade à população? E quais os impactos dessa decisão para consumidores e instituições financeiras? Para falarmos sobre este assunto, Visão 360 recebe o advogado Gabriel Hamster, especialista em direito do consumidor. Mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Visão 360. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Glauco, eu agradeço. A gente pode, mais uma vez, debater assuntos de importância ímpar para a sociedade gaúcha, especialmente num assunto tão delicado quanto esse que mexe aí no bolso dos consumidores. E tem muita gente que sequer sabe o que é o mínimo existencial, pois este é o assunto que a gente vai abordar daqui a pouco aqui no Visão 360. Antes, os destaques do dia, as notícias que tiveram maior relevância, vem aí o Momento 360. A proposta de fim da escala 6x1 divide economistas no Brasil. Entidades empresariais prevêem queda do PIB e aumento da inflação, enquanto estudos da Universidade de Campinas e do IPE apontam impactos menores e possível geração de empregos. As divergências decorrem das diferentes premissas adotadas nas análises. O debate inclui efeitos sobre produtividade, custos e preços. A decisão segue em discussão no Congresso Nacional. A prévia da inflação, IPCA 15, subiu 0,89% em abril, segundo o IBGE. O resultado foi puxado pelos aumentos nos preços dos alimentos e dos combustíveis. A gasolina teve forte impacto, influenciada pela instabilidade internacional e pela guerra no Irã. No acumulado de 12 meses, a inflação está em 4,37%. O cenário reflete pressões internas e externas sobre os preços no país. E olha essa, o município de Gramado, na Serra Gaúcha, suspendeu a emissão de alvarás para novas lojas e fábricas de chocolate artesanal. A suspensão vale pelo período de 180 dias. A medida tem como objetivo realizar estudos e avaliar impactos urbanísticos, econômicos e turísticos da atividade no município. Conforme a Prefeitura, é preciso assegurar o desenvolvimento ordenado e sustentável, porque houve crescimento expressivo de estabelecimentos no setor. No ano passado, o município já tinha tomado decisão parecida envolvendo hotéis e restaurantes. Vamos ao intervalo? Em seguida, voltamos para falar deste assunto que, para muitas pessoas, é um tanto desconhecido, mas que é, olha, de extrema relevância. O mínimo existencial. Você sabe para que serve? Em seguida, aqui no Visão 360.
Visão 360 de volta. O nosso assunto de hoje é o mínimo existencial. Uma decisão do STF, ela determina a atualização anual deste valor. E para falarmos sobre essa pauta, recebemos hoje aqui nos estúdios o advogado especialista em direito do consumidor, Gabriel Hamster. Mais uma vez, muito obrigado. Em primeiro lugar, o que significa este mínimo existencial? Então, Glauco, acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho de onde não só apenas vem esse mínimo existencial, mas do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista de onde é que nasce essa preocupação de termos ou não termos um tal do mínimo existencial. A questão da renda mínima, ela é uma questão vinculada desde a República de Weimar, lá na Alemanha, vem a Constituição Federal em 88 e inaugura, então, a dignidade da pessoa humana como um fundamento maior. Então, a partir do momento que a Constituição brasileira, na esteira de outras constituições, e eu digo aqui em especial da Alemanha, inaugura aquela ideia que nós saímos do pós-guerra, do Segunda Guerra, vem a Carta da ONU, das Nações Unidas, e diz, nós temos que erradicar com 3 coisas para o resto da vida da humanidade: a pobreza, o trabalho, a falta de trabalho e também a dignidade da pessoa precisa estar ali íntegra. E como é que a gente faz isso num mundo como hoje? Através do consumo de bens e serviços, e para isso a pessoa precisa ter renda. Então, aquele discurso muitas vezes político de que emprego e renda, o mínimo existencial entra dentro desse cenário, contemplando, por exemplo, em cenários como o Bolsa Família, estão dentro do mesmo aspecto. Bolsa Família insere-se dentro disso. O salário mínimo insere-se dentro disso. Então, o mínimo existencial, ele não é apenas uma discussão desta norma que nós vamos discutir hoje e que o STF reposicionou o assunto, mas ele se insere dentro desse âmbito maior, que é para garantir a dignidade da pessoa. Então, o mínimo existencial, a gente também tem que ler ele com a seguinte expressão: é a dignidade mínima que a pessoa precisa ter. É o piso mínimo, é o piso vital que aquele consumidor precisa para existir. E aí a gente entra num paradoxo, que é, hoje no Brasil, nós conseguimos sobreviver e existir e constituir-se como pessoa de maneira adequada com o salário mínimo, já é um ponto. O salário mínimo, ele dá conta, já é um ponto. Estudos mostram que não. R$600, que foi o decreto ali agora julgado... Me chamou atenção, julgado constitucional pelo STF. Ele dá conta disso, então eu acho que esse posicionamento para os telespectadores é importante dizer. O mínimo existencial que o STF está falando aqui não é que, e paradoxalmente não é mesmo, que o STF tenha dito, olha, nós achamos que R$600 é o que as pessoas precisam para sobreviver. Não é isso que o STF disse, mas é a mensagem que fica. O que o STF falou? Para fins da Lei 14.181. Que lei é essa? A famosa lei do superendividamento. A famosa lei do superendividamento. Esses R$600 entram dentro desse contexto de lei do superendividamento. Então, por que eu estou fazendo esse disclaimer, Glauco? Porque em muitos lugares eu vejo as pessoas estão confundindo o mínimo existencial da lei 14.081 com o mínimo existencial, por exemplo, do salário mínimo e de benefícios de programas sociais. Tudo nasce da mesma fonte, porque eu disse, nasce da vertente constitucional da dignidade humana e dela vai nascer a ideia de que todos nós temos que ter uma renda mínima. Essa renda mínima vai ser alçada numa legislação específica lá na lei do salário mínimo, vai ser também lançada quando a gente vai falar de outros programas sociais, como os benefícios do Bolsa Família, e também dentro da Lei 14.181. Qual é o ponto aqui, Glauco? A Lei do Superendividamento, a Lei 14.181, ela mudou o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, a lei, ela é de 1990. Ela foi atualizada por essa lei, a Lei 14.081, que trouxe para dentro dela o seguinte: assim como desde 2005 nós temos a Lei de Recuperação e Falência para empresas, nós não tínhamos até então, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, uma legislação que trabalhasse a repactuação, que reajustasse a vida da pessoa física. Assim como nós temos a recuperação e falência da pessoa jurídica, nós não tínhamos isso para a pessoa física. E o que nós tínhamos então? Nós tínhamos a decretação da insolvência civil. A insolvência civil ainda está lá no Código Civil, que era decretada por via judicial, a pessoa ficava insolvente. Ela era insuficiente para dentro do modelo negocial que nós temos hoje. Se a gente pudesse explicar o que é uma insolvência. Insolvência, a pessoa ficar insolvente. Insolvência e superendividamento, elas
elas chegam muito próximas um do outro em termos de conceito. Ambas é a incapacidade de eu pagar minhas contas. Ambas. Sei que devo, mas não tenho como pagar. Inclusive, isso que tu trazes é muito importante, Glauco, porque os telespectadores que estão nos assistindo e todos os outros, inclusive aqueles que não concordam com o tema, a lei do superendividamento, a lei do insolvente, até a lei da recuperação em falência, nenhuma delas vai regular e vai tutelar, ou seja, vai proteger aquele consumidor de má fé. Nenhuma legislação do mundo. Pois é, porque esse é um outro aspecto que, inclusive, está sendo muito comentado, né? Que é o contumaz, o devedor contumaz. O devedor que sabe que deve, inclusive a lei e não vai pagar. Exato. Inclusive a lei 14.181, Glauco, ela é expressa, não estou com ela aqui para ler exatamente o texto, mas ela vai dizer, não encontra tutela, não enquadra-se como superendividado a pessoa que se endividar com o intuito de não pagar. A lei expressamente diz isso e também diz aquelas dívidas que sejam oriundas de má-fé. Então, essas dívidas não estão contempladas dentro dessa renegociação. Só que, por que então o STF se debruçou sobre isso? Não é bom? Nós temos um mínimo existencial, não é bom? Nós temos uma lei de superendividamento, a lei 14.081, não é bom? Ela é ótima. Ter a lei é ótima. Qual foi o ponto de conflito que levou o STF a ter que julgar isso? A Lei 14.181 disse o seguinte, essa lei vem para tutelar e criar e desenvolver mecanismos de crédito responsável e também instituir o processo de repactuação e renegociação de dívidas. Então, trouxe um procedimento administrativo em primeiro lugar, em segundo lugar, se não der no administrativo, vai para o judiciário, sempre o administrativo em primeiro lugar, a autocomposição, que a gente vai chamar administrativa, não deu certo, isso vai para o judiciário. Só que o que acontece? Qual é a ideia da lei? É pegar uma pessoa que está superendividada. Quem é o superendividado? É aquele que, consumidor, pessoa natural, ou seja, exclui-se o empresário, porque já tem a lei de recuperação em falência, é a pessoa natural de boa fé, impossibilitada de pagar as suas contas, vencidas e a vencer, vírgula, sem comprometimento do seu mínimo existencial. Ou melhor, seja, sem que com isso se comprometa o mínimo existencial. Ou que seja, é a dignidade. Que é a dignidade. Só que o que a lei não fez? Ela não disse o que era o mínimo existencial. A lei disse nos termos da regulamentação. E aí, por que isso é problemático e por que isso desagou no STF? Nos termos da regulamentação, o Legislativo fez o seguinte, ele disse, olha, está aqui a norma, agora cabe ao Poder Executivo fazer um decreto que regulamente o mínimo existencial. O governo federal, em 2022, e aqui não tenho por que não falar, porque eu vou falar e faz sentido eu falar isso, governo Bolsonaro, 2022, 2023 já não era mais o Bolsonaro, era o governo Lula. Por que importa trazer esse contexto? Para a gente também sair, em tempos de pré-eleições, sair um pouco daquela ideia de que esquerda e direita, às vezes, elas não dançam a mesma música, porque a prova está aqui. Depende da conveniência, né, Depende da conveniência. Depende da conveniência. Aqui é o exemplo claro, para a gente dizer que essa lei, Glauco, ela não é uma lei política no sentido de que esquerda ou direita abraçam ela é uma lei para a dignidade. O que ela traz em 2022? O governo Bolsonaro faz um decreto, ao meu ver inconstitucional, ao meu ver extremamente ruim, e diz, para fins da lei, para fins daquela repactuação, o mínimo existencial é 25% do salário mínimo. Esse foi o decreto de 2022. Chega esse decreto, a comunidade jurídica fica alvoroçada e diz, não pode continuar. Troca governo Lula, 2023 vem o decreto 11.567. O que o decreto 11.567 diz? Que a partir de agora muda o texto ali, não é mais 25% do salário mínimo, agora é R$600. Então, esse decreto de 2023, ele fixa o mínimo existencial em R$600. Ambos os decretos são considerados pela comunidade, por vários poderes, por várias entidades, entram com as chamadas ADPFs, Ação de Preceito Fundamental. Né? Então, eles buscam, através das ADPFs, buscar a declaração da inconstitucionalidade desses decretos. Ajuizam aonde? No STF. O STF recebe essas ações, muitas delas promovidas pelo Ministério Público, né? Vem essas ações e a primeira relatoria, quando o ministro pega e diz, aqui não cabe o STF julgar,
porque isso é decreto executivo, nós não temos poder de regulamentação. O ministro Alexandre de Moraes pede vista, e esse julgamento estava sendo virtual. O primeiro julgamento não foi conhecido, ou seja, recebem as ADPFs e dizem, não cabe ADPF aqui porque não é caso de ADPF. Isso aqui é norma de poder executivo, nós não temos poder concentrado de fazer isso. O Alexandre de Moraes diz, não, eu divirjo, peço vista, e aí pede vista e leva para o plenário. E aí, por isso que na última semana, no dia 22, se julgou as ADPFs, foram 3 ADPFs que foram julgadas, e aí o ministro lançou ali, o ministro Mendonça era o relator, o ministro o ministro Alexandre de Moraes diz, eu voto divergente para conhecer das ADPFs, para dizer que elas são constitucionais e que, na minha visão, R$600 é um valor que daria para a gente considerar como algo válido para fins do mínimo existencial. A discussão foi, primeira técnica, se poderia ou não poderia discutir isso lá. Ultrapassou essa discussão, entrou na discussão do valor, R$600. O que entrou na discussão depois também, se entraria ou não dentro dessa regra os créditos consignados. Ou seja, se nesses R$600 que eu tutelo, que eu protejo, eu também não poderia, vamos supor, a pessoa ganhou o salário mínimo, eu protejo R$600. O salário mínimo hoje está... Vamos falar que o salário mínimo seria R$1.600, tá? Eu tenho R$1.000 disponível para que eu possa fazer empréstimos, ok? Essa é a premissa. R$600 eu não posso mexer, ele é indisponível. Antes, na regra que se tinha na lei, na verdade no decreto, era o seguinte, dentro não se enquadram os R$600 o consignado. Então, eu poderia pegar esses R$600 e daqueles R$600 poderia tirar o consignado. Não se enquadraria dentro daquelas dívidas. Hoje, a lógica é essa, o consignado também entra. E aí, Glauco, depois de tudo isso, tentando falar um português mais claro possível para o consumidor, que é o motivo pelo qual, inclusive, nós temos pautas como essa. Na prática, o que nós temos hoje? A lei do superendividamento trouxe aquela ideia, o consumidor não está conseguindo pagar suas dívidas, ele tem muito mais dívidas do que dinheiro, ou seja, ele não está conseguindo fazer frente àqueles pagamentos, ele quer renegociar aquelas dívidas, ele quer fazer um plano de pagamento para pagar os seus credores e ter um fôlego e proteger ao lado disso o mínimo existencial, proteger os R$600. O ponto aqui é, hoje o consumidor, ao entrar em qualquer que seja o teu salário que tu ganhe, hoje tu vai entrar no judiciário e o que vai estar destacado é R$600. O resto vai ser discutido outras questões, se aquelas dívidas estão certas ou não, mas em termos de valor, se protege, é uma fatia de uma pizza, que eu tiro R$600 daquela pizza. Aquilo é intocável. Intocável. É isso que o STF falou. E aí vem o paradoxo, né? Que tu trouxeste. É suficiente? Sim. Não, e temos que considerar o seguinte, esse valor era menor antes. E aí ele... Em 2022, ele era R$303,50. Isso, 303, né? Mas mesmo assim, 600 não, é muito pouco. É uma outra discussão. E qual é a discussão agora jurídica que eu coloco? Não é só jurídica, ela é contábil também. Ela é fácil de identificar. Qual é o problema dos R$600? O problema dos R$600 é que ele funciona quando eu estou falando de uma pessoa que ganha muito pouco. E quando eu digo muito pouco, é ou abaixo do salário mínimo ou até o salário mínimo. Por quê? Porque quando eu estou falando com uma pessoa que ganha um salário mínimo, eu estou tutelando metade quase do valor, um pouco mais da metade do valor. Então faz sentido eu dizer que R$600 tem lógica. Faz sentido eu dizer que eu estou tutelando o mínimo existencial quando eu pego um beneficiário do Bolsa Família e tutelo R$600 daquela pessoa. Isso faz sentido para pessoas de baixíssima renda, para aquelas pessoas de classe D menos. Só que o que acontece? A lei do superendividamento, Glauco, ela nunca foi em nenhum país do mundo, e aqui eu posso citar Canadá, Estados Unidos, França, nenhum país do mundo e nem no Brasil, ela foi criada para proteger a miserabilidade. Em nenhum país do mundo, a lei 14.081, a do superendividamento, foi criada pensando apenas nas pessoas de baixa renda. O que acontece quando a gente joga para o patamar de R$600? A lei perde eficácia para todo mundo que não seja dessas classes. Porque não vai fazer sentido num plano eu proteger R$600, se R$600, infelizmente, aqui a gente vive num país continental, tem pessoas que pagam isso de luz. Eu não pago isso de luz, mas tem pessoas que pagam R$600 de luz.
Como é que eu vou dizer para essas pessoas que R$600 é o suficiente? Mas isso foi o que o judiciário falou da lei. E aí, muitos juristas, do qual eu me encaixo, dizem o seguinte: ao fazer isso, o judiciário trouxe essa lei para um lugar que, infelizmente, ela não deveria estar, que é o lugar de tutela da miserabilidade. Sim. Porque faz sentido eu tutelar R$600 um plano, eu proteger R$600 das pessoas, quando essas pessoas têm um pouquinho mais do que isso. Agora, pega, por exemplo, casos, eu vou te dar um caso concreto. Desembargador, não vou falar da onde, mas eu tenho um cliente que é desembargador e ele está super endividado. E eu tenho uma ação judicial promovida e estava caminhando bem até vir o decreto. Porque agora o plano de pagamento vai ter que ser mudado. Porque não mais eu tutelo outros valores a não ser os R$600. Ou seja, é dizer que o banco pode querer como credor, o banco, e aqui mais um disclaimer, a lei de superendividamento não é só para banco, é para credores. Ela é muito utilizada para banco, claro. Sim, mas porque é o principal credor. Mas, geralmente. por exemplo, comprinhas que eu faço nas lojas Renner, não tenho crediário? Tem. Eu me endivido, o brasileiro se endivida. Vou nas Casas Bahia, aqui em Porto Alegre não tem mais, mas acho que não tem mais. Vou nas Casas Bahia, eu faço um carnê lá e eu compro. Até já joga isso aqui para a gente falar. Isso também entra, tá, Gal? Agora, em seguida, a partir do momento que o senhor quiser, o que é o endividamento mesmo? Porque tem gente que confunde, né? Aquela dívida que você tem, faz parte tudo, o cartão de crédito, a conta, o boleto que não foi pago, o que vai ser... Assim, dívida, do ponto de vista jurídico, para nós, é tudo aquilo que não foi adimplido, né? Ou seja, tudo aquilo que não foi pago. Tem um prazo para pagar. Eu tinha um boleto no dia 10. Tem um outro nome também, né? Além de endividado, enfim, me fugiu a palavra agora. Que são duas coisas, porque inclusive o cartão de crédito que eu não paguei é uma dívida. Isso. Mas, inadimplência. Inadimplência. O que acontece, né? O inadimplente é aquele que inadimple, ou seja, que não adimpliu. O que é adimplir? Eu tenho uma regra contigo, que tu é o banco. Tu me emitiu um crédito que tu disse, até dia 10 tu tem que me pagar. Eu tenho uma regra contigo, é uma regra que a gente estabeleceu nós dois. Dia 10 eu pago. Eu não paguei no dia 10, a partir do dia 11 eu estou inadimplente. Então, o que é o endividado? O endividado é aquele que tem uma dívida, que ela pode estar adimplente ou não. E só por isso que eu puxei isso aí, doutor, porque tem o seguinte, quando se fala, e a grande maioria da população brasileira tem dívidas. Que é normal e é saudável ter dívidas. As pessoas misturam muito isso. Todo mundo quase tem dívidas, só que algumas pessoas deixam de pagar. Isso, e aí os inadimplentes. Entra a questão da inadimplência. Exato. Então, o que acontece? O superendividamento, até por uma questão que a lei diz que é assim, superendividado, ou, na verdade, o endividado é aquele que não está conseguindo pagar. Mas eu aperto aqui, aperto ali, no mês que vem eu vou lá e quito o boleto atrasado. Eu vou dançando, o famoso dá um jeito. Vou dançando e vou dando um jeito. É o brasileiro médio. Né? Qual é o brasileiro 2.0? É esse agora que vem as bets, vem isso e aquilo, vem as comprinhas de impulso. Eu paguei as contas, no mês que vem eu parcelei o cartão e aí no outro mês eu não consegui pagar. E eu, além de não conseguir pagar, não sobrou nada. Minha conta está zerada e eu ainda estou devendo. Esse é o superendividado. É aquele que, impossibilitado de pagar as suas contas, vencidas e vincendas, se compromete naquilo que é o mais básico, que é o ter para comer, por exemplo. Quando eu deixo de ter renda para ter o que comer, para ter o que vestir, para ter o que existir, eu me torno um superendividado. Isso é superendividado. Isso é superendividado. Uma boa explicação. Sabe? É quando... mas aí não é controverso tu falar que essa lei não é para pessoas pobres miseráveis? Não, porque um desembargador pode acontecer isso na vida dele. E o que é o mais triste dessa história toda é o seguinte... Tá, mas desculpa lhe interromper. Imagina. Só para pegar o exemplo e não deixar passar. O desembargador, ele vai ter os valores que ele vai auferir, porque ele não deixou de receber, não foi aposentado... Não, aposentado ele teria igual, ele não foi, sei lá... Não, ele está aposentado. No meu caso, ele está aposentado. Mas ele continua oferindo ele ofere os valores. Dele. Exatamente. Para ele ser considerado superendividado, esse valor que ele ofere tem que ser insuficiente. Muito inferior ou não quer dizer? Quer dizer que não pode fazer frente para que ele fique com um valorzinho baixinho para pagar. Ele não pode, ele não tem como pagar as contas. Não fecha. Quando ele faz a contabilidade dele, não fecha. Não fecha.
E parece que às vezes a gente está falando, mas aí é muita desorganização financeira. Isso é um ponto, desorganização financeira, mas isso muitas vezes não é culpa apenas do consumidor individualmente. O mercado de crédito está aí oferecendo crédito o tempo inteiro. É que a gente tem uma falsa ideia de que o superendividado ele é só daquela população que ganha 2 salários mínimos. É isso. Ou 2, ou 3. Infelizmente, Glauco, infelizmente não é só uma percepção nacional. Na verdade, talvez seja, porque o STF, que é o que nos representa, trouxe essa percepção para dentro da pasta. A discussão ficou se era suficiente ou não. Aí, o que se falou no STF, no julgamento? Eu acompanhei os 2 dias seguidos. Falaram do salário mínimo, falaram que as pessoas de baixa renda trouxeram muito para esse lugar de miserabilidade. Só que eu volto a dizer, essa lei era para servir para nós todos, CPF, assim como... Eu te pergunto, Glauco, qual é o mínimo que uma empresa precisa para sobreviver? Eu não sei. A lei de recuperação e falência não trouxe isso, porque ela trouxe outros mecanismos para fazer o quê? Eu quero que uma empresa não vá à falência, porque essa empresa tem uma função social, essa empresa ela vai gerar renda, ela vai gerar empregos, ela vai gerar tributos para o Estado, ela é uma máquina que funciona. O consumidor endividado é a mesma coisa, não é bom para o mercado ele tá endividado, porque ele vai consumir menos, ele vai consumir um crédito pior, mais caro, ele não vai conseguir pagar aquela dívida tão boa, então ele vai trazer para o mercado também um risco de maior inadimplemento. E o mercado mundial não gosta disso, tanto que a lei do superendividamento vem inspirada de 2 grandes países, Estados Unidos e França. Que tem leis similares. Iguais. Na verdade, a lei do superendividamento ela é uma cópia quase que Ctrl+C, Ctrl+V da lei francesa. A lei francesa, exatamente. Então, a lei do superendividamento ela é uma importação de um procedimento que existe na França e nos Estados Unidos. Qual é o modelo que difere? Lá nos Estados Unidos, a ideia não é de renegociar de primeiro plano, não é reunir os credores e renegociar. Lá a ideia é, dá para a gente perdoar e tocar ficha e começar de novo? Essa é a ideia originária. Já está saindo um pouco de plano. O que mais tem sido feito é o modelo francês, que é a renegociação, que foi o que o Brasil adotou. Então, até aquela história, Glauco, essa lei é uma lei para os não pagadores. Não é. Tanto que a lógica da lei está expresso lá dizendo o que tem que se garantir aqui é o pagamento do credor. A lei, em nenhum momento a lei diz, nós não vamos dar o que o credor tem a receber. O que a lei diz é, nós não vamos dar isso de qualquer forma. Não é o que ele acha que tem a receber, é o que de fato o consumidor tem direito a pagar, dever de pagar, na verdade, e como ele consegue fazer isso dentro de uma racionalidade mínima. Mas, volto a te dizer, eu tenho visto isso na prática e tenho visto isso nos estudos. A lei do superendividamento, ela tem sofrido sérias dificuldades, até do ponto de vista de dificuldade das pessoas compreenderem, das pessoas até o judiciário, compreender qual é o papel de verdade dessa lei. Porque ela não é uma lei para ir dando uma empurrada nas dívidas. Até para o próprio consumidor ter consciência disso. Pois é, teoricamente o problema vai continuar existindo. Né? Então, o que acontece a partir desse julgamento? Se fixa, portanto, R$600, porque até então não se sabia o quanto que era o mínimo existencial para fins da norma, mas essa mesma fixação vai esvaziar, quando eu digo esvaziar é perder o sentido, de mais de metade dos processos que eu acompanho hoje ao longo do Brasil. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que trabalha esse assunto a nível Brasil, e o que a gente percebe, Glauco, é que quando entram pessoas que ganham acima de 1, 2 salários mínimos, a lei não faz sentido. Porque tu vai colocar essa pessoa num procedimento que a lógica dela é de tutela agora ainda mais, de tutela de uma coisinha mínima. E nunca foi esse o objetivo. O objetivo, volto a dizer, é o mesmo, assim, mutatis mutandis, mas é o mesmo motivo de uma empresa que não está conseguindo respirar. Ela precisa voltar, ela precisa se oxigenar. É uma falência da pessoa física, de certa forma. Até uma questão de proporcionalidade, enfim, claro que é muito simplório dizer assim proporcionalidade, mas é uma forma simples de dizer, poxa,
Você pega alguém que ganha 2 salários mínimos e pega um desembargador, nós temos duas realidades muito diferentes. E tu pega, às vezes, Glauco, um perfil que é muito comum aparecer para mim, assim. Eu até tenho trabalhado menos com isso, tenho mais feito consultorias para mais macro a visão, mas pessoas que tinham negócios na sua pessoa física, eram empreendedores, não tinham empresa regularizada, aquele brasileiro que vai tocando. Esse cara, às vezes, está endividado de uma forma que ele não tem para onde correr. E aí, agora com esses R$600, provavelmente não vai resolver o problema, ele vai ter que entrar com outras ações. Então, a lei perde muito. O que eu fico chateado com isso é porque a gente esperava essa lei muito logo. Essa lei nasce, só para te ter uma ideia, ela nasce em 2012, a ideia dessa lei, no PL 283 de 2012. Ela nasce em 2012 e ela tramita até o pico da pandemia, quando nós tínhamos o pico do endividamento brasileiro. Sim, que deu uma quebradeira total dos CPFs. E aí vem a lei do superendividamento. Aí vem a lei, primeiro ela nasce como PL 283, 2012, olha só. De 2012, ela vai para 2015, ela fica de 2012 a 2015 praticamente parada. Vai lá o PL vira o PL 3515, 3.515. O PL 3.515 fica de 2015 a 2020, também quase que em berço esplêndido. E aí, em 2020, tem uma comoção popular e é aprovada a Lei 14.081 em 2021. Então, veja que esse ciclo não é de agora. Esse ciclo ele começa em 2012 e ele vem caminhando. A lei perdeu, ela teve que a gente chama uma bariátrica no legislativo. Ela sofreu uma bariátrica no legislativo, ela era muito mais robusta. Mas a gente sabe como é que é o processo de tramitação de leis, e principalmente de promulgação. Ela sofre uma bariátrica e já vem minguadinha. Algumas pessoas disseram o seguinte, ela desidratou. E ela foi perdendo o corpo. Ela participou de uma maratona e não conseguiu tomar água suficiente. Preciso fazer um intervalo, imagina, doutor, rapidinho, a gente já volta falando sobre isso, o mínimo existencial. E vamos falar, sim, de endividamento, de dignidade e algo que sempre nós temos que ter atenção, renegociação. Mas como assim renegociação? É rápido, nós já voltamos no Visão 360. Visão 360 de volta e falando sobre um assunto que é muito relevante, né? O mínimo existencial. A determinação do STF, pelo qual é necessário fazer a atualização anual deste valor, que a gente já comentou no bloco anterior aqui, com o Dr. Gabriel Hemster, que é advogado especialista em direito do consumidor, que seria, a grosso modo, o valor mínimo para manter a dignidade da pessoa frente ao endividamento. Isso. E a gente falou também de super endividados, enfim. E o senhor mencionava a respeito da lei que esperava uma coisa e veio outra. Na verdade, ela foi perdendo peso, foi sendo desidratada com o tempo e entregaram quase um esqueletinho. Ela foi sendo desidratada porque, que nem eu te falei, ela é uma experiência, Glauco. No Brasil, eu posso te dizer com certeza, porque eu acho que das matérias que eu mais acompanhei foi essa construção. Os primeiros estudos que foram feitos, inclusive, vieram do Rio Grande do Sul. A URGS tem o Observatório do Crédito, da professora Cláudia Lima Marques, que é uma das precursoras da lei, inclusive a lei foi muito passada pela mão dessa gaúcha, que ela foi diretora da Faculdade de Direito da URGS. E esses estudos lá em 2006 começaram, até um pouquinho antes de 2006, começaram a surgir esses estudos no Observatório do Crédito, porque a professora Cláudia, junto com outras pessoas, foram para fora do país e começaram a identificar a necessidade da tutela dessas dívidas que saíam do esquadro da dívida civil. Porque, pensa comigo, 1990 inaugura o CDC, o Código Civil 2002, mas não tínhamos um instrumento suficiente para regular as dívidas de consumo. Tinham as dívidas normais também de consumo no Código Civil, mas não era o ambiente mais adequado.
E as pessoas começaram a se endividar cada vez mais no Brasil, ao ponto que hoje, Glauco, dados de muito recentemente, nós vivemos com certeza, posso afirmar isso sem precisar pesquisar no Google, a maior média histórica do endividamento brasileiro na história do Brasil. Não, está correto. Na história do Brasil. Tá correto. Posso te dizer sem... Os estudos foram sem feitos olhar o já Google. em relação a Então, isso. assim, é o maior pico já com a lei em vigência desde 2021. Então, tem alguma coisa que não está batendo. Nós temos uma lei que, em tese, era para servir para renegociar, para voltar à dignidade, porque a lei trabalha isso. A lei tutela a dignidade da pessoa, o consumidor, no mercado de crédito. Em especial, créditos bancários, que é o que mais endivida a população, em especial os créditos, aqueles que têm os juros mais altos, e aí tu traz uma renegociação para estancar aquela bola de neve. E ela não foi efetiva desde 2021 para cá, muito em razão da discussão do mínimo existencial. Porque o que estava acontecendo na prática, até agora? Os tribunais estavam fazendo as decisões de acordo com o que eles consideravam mais adequado. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, estabelecia para eles lá premissas de um salário mínimo. Só que agora eu te pergunto, não precisa nem ser advogado para saber o enrosco que vai dar agora. Muitos processos estavam sob tutela de urgência, ou seja, não tinha chegado no julgamento do mérito. Muitos processos, para não dizer mais da metade, não foram julgados no mérito ainda, porque a lei é nova, a lei de 2021. Poucos processos chegaram a nível de recurso e julgamento final, que dá em torno de 3 a 4, 5 anos. Eu tenho processos que não estão no julgamento final ainda e vão ser afetados com o mínimo existencial. E a minha tutela lá estava muito acima de R$600. O judiciário aqui entendeu, num caso meu, que era um salário mínimo. Num outro caso, entendeu que era 3 salários mínimos, em razão da renda da pessoa. Agora, vem a régua R$600, o que vai acontecer? Vai bagunçar todos os processos que estavam acima desse patamar. Entendi. Todos, não é um ou outro, todos. E vai ser de um dia para o outro. Então, isso vai criar também para o judiciário um gargalo agora de revisitação de todos os processos que antes estavam em patamares elevados, ou melhor dizendo, fora dos R$600, que vão ter que se readequar a R$600. E isso vai causar muito transtorno, inclusive para o bolso do consumidor, porque em muitos casos, e até cliente meu, eu já avisei, olha, provavelmente o banco vai peticionar e aquela tutela que o juiz tinha dado, ele vai tirar e vai poder executar mais valores, porque só tem que proteger os R$600. Todos os juízes agora estão vinculados a esse valor. E eles respeitando, gostando ou não. Eu, como advogado, gostando ou não. Isso é complexo. Mudar a regra no meio do jogo, você tem que... E isso não foi modulado. Isso é um dos principais problemas do julgamento. Não foi modulado isso. Qual é os efeitos desse valor agora fixado? O que o pessoal está perguntando aqui? Eu posso considerar endividamento aquilo que eu preciso só para subsistência? Não. O endividamento entra tudo? Não, assim, ó, é uma dúvida eu vou te falar o que a lei... Tem gente que está endividado por causa do quê? Dos jogos? Sim. Vou te falar assim, mas aí eu não sei se entra... A lei de superendividamento, ela vai falar de dívidas de consumo. Se a gente for falar em plataforma, em jogos, a gente pode tentar dizer que isso é uma dívida de relação de consumo, porque do outro lado, mesmo sendo bet, tu é um fornecedor. Eu sou pessoa física, do outro lado tem fornecedor. Mas o tipo de dívida é por conta de jogo. A gente pode divergir um pouco da natureza da dívida, mas não da relação. Porque a natureza da relação, ela é uma relação de consumo. Se ela vai entrar como... Ela tem entrado, tá? Eu vou dizer assim, isso não está regulamentado. Ou seja, não tem uma lei que diga que... bets a dívida de bets entra. Isso não tem uma lei que diga. Sim. Mas o que eu posso dizer do que os tribunais têm falado, têm considerado dívida de consumo as dívidas que vêm de bets. Por quê? Porque é uma relação, eles se consideram uma relação de consumo entre o consumidor e a plataforma de bets. Sim. Aí, por conta disso, entra dentro das dívidas de consumo. Quais as dívidas não entram nas dívidas de consumo? As de garantia real, ou seja, financiamento de carro e casa, não entram. Financiamento de... mas não é dívida de consumo? Eu tenho uma divergência disso também, mas não entra. Casa e carro, parcela da casa e do carro, não entram no superendividamento e não entram também as dívidas de crédito rural. Crédito rural. Mas crédito rural, tu deve estar pensando no arrozeiro lá do interior do estado. Não, às vezes é um produtor rural que está endividado pra caramba. Ele não é um empresário
e agora ele deixou de ter também uma tutela. E não é um mega produtor. E não é um mega produtor, que é a maioria da população, e deixou de ter uma tutela também. Isso a própria lei já vê, nesse emagrecimento que a lei trouxe, ela já emagreceu ali. Eu, inclusive, tenho um artigo que está publicado, inclusive, em revista científica, que eu tenho uma publicação que foi aceita, inclusive, por uma tese, que eu declaro que é inconstitucional essas retiradas, porque a própria lei, quando definiu o que eram as dívidas, lá no começo ela diz, não são dívidas apenas aquelas oriundas de má fé e com intenção de não pagar. A lei diz isso. Aonde que entram essas ressalvas, Glauco? Lá numa outra partezinha da lei, quando vai fazer o processo, quando ela vai explicar o processo. E no processo eles tiram essas dívidas. Eu digo isso que quando eu estabeleço as regras do jogo, eu não posso, na hora de jogar, mudar a regra. E é isso que a lei fez. Nessas parabólicas que a gente vê e acontece no legislativo, o ponto é, entram todas as dívidas de consumo, exceto, paradoxalmente, as de carro, financiamento e de casa e de crédito rural. Essas não entram, o resto entra. Betis entra, roupinha na Renner ali, parceladinho entra. Tá? Que é consumo. Que é consumo. Deixa eu aproveitar que as perguntas surgem, né? Só para frisar bem a questão de CPF e CNPJ. Porque assim, eu tenho, logicamente, como CPF, talvez não, a maioria, já falamos aqui, tem dívidas para pagar, mas como CNPJ, sou empreendedor e estou super endividado. Neste caso, os dois estão afetados? Muito no Brasil se fala de CPF, CNPJ forte, CPF forte e o contrário também. Muito se fala disso. Qual é o grande problema aqui? Nós temos tipos de CNPJs para tipos de proteção. Como assim? CNPJ, tu pode ser MEI, microempreendedor individual, e tu tem CNPJ. Só que tu não tem, por exemplo, a tutela da lei de falências. O MEI, microempreendedor individual, ele não tem a tutela da lei de falências. Por quê? A lei de falências é para os tipos empresariais. Eu tenho uma empresa limitada. Eu tenho uma SA, Sociedade Anônima, entra. Agora, eu sou um empresário individual, que também tem CPF, que também tem CNPJ, também não entra. Entra na lei do superendividamento? Também não. Então, essas figuras, o empresário individual e o microempreendedor individual, eles estão num limbo hoje. Eles não têm essa tutela da lei de falências e nem da lei de superendividamento. Então, o que acontece? O fato de eu ter um CNPJ não significa que eu tenho a tutela de uma lei ou de outra, e muito pelo contrário, dependendo do CNPJ, eu não tenho lei nenhuma que me tutele, como é o caso do MEI. O MEI hoje está num limbo. Ele não tem nem lá nem cá. Eu defendo que ele deveria estar no superendividamento, por quê? Porque a responsabilidade das dívidas do empresário individual e do MEI são pessoais. Se confundem o patrimônio. Para mim, até aqui, eu não estou em sala de aula, mas explicando, toda empresa que confunde patrimônio pessoa física com jurídica, que é o caso da MEI e da individual, deveria caber à questão do superendividamento. O que a doutrina e a jurisprudência vem dizer? Mas as dívidas não são de consumo. Aí tem essa divergência. Não entraria porque as dívidas não seriam de consumo. Sim. Dá para concordar, mas também daria para discordar ajustando um pouco. Porque, então, aceite lá aceite na lei de recuperação e falência. Também, em algum lugar, hoje não é um se encaixa em nenhum. Hoje não. Então, o CNPJ que está endividado hoje, o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar, muitas vezes, uma ação revisional. Ele tem que buscar uma ação anulatória. Ele tem que buscar, às vezes, uma repactuação de dívidas com os próprios credores, uma renegociação. Hoje, por exemplo, o produtor rural, ele está num limbo. O produtor rural pequeno, ele está num limbo hoje. Porque ele, muitas vezes, não tem... Até a legislação rural tem alguns mecanismos de crédito especial, de renegociação, mas muitas vezes ele fica num limbo. Porque grande parte das vezes ele tira do CPF, da conta pessoal dele, para pagar. Isso não é curioso, isso chega a ser cruel. É cruel. Porque as coisas se misturam. É cruel. Mas aí, Glauco, a gente vem e identifica de todos, e aqui eu não estou fazendo, eu inclusive faço parecer, inclusive para entidades financeiras,
a gente tem um problema muito grave de entender qual é a posição do crédito no Brasil. Porque me parece que em algum momento, ela é trabalhada como um produto quando precisa. Mas na hora de proteger quem consome esse produto, se esconde a tutela. Porque hoje é muito fácil tomar crédito. Aliás, é um estudo, inclusive, que eu faço num livro que eu vou lançar esse ano. Eu faço um estudo de 10 anos do Banco Central de quanto que a pessoa física no Brasil tomou de dinheiro. Nunca no Brasil, eu digo isso com toda a tranquilidade do mundo, nunca no Brasil, a curva de pegar dinheiro pessoa física foi inferior à pessoa jurídica. Ou seja, nós vivemos sob uma economia de endividamento da pessoa física. Ponto. Quando o governo, e aqui não tenho problema nenhum de dizer isso também, quando o governo, inclusive o atual, fala em renegocia, programas como esse e aquele, como ele fala do crédito, acesso a carro zero, produtos brancos, teve aquelas linhas de produtos. Quando eu falo de consumo, isso é trabalhar a economia por meio do consumo. E isso pressupõe o quê? Endividamento da pessoa física. Volto a dizer, não é errado se endividar. Agora temos o Desenrola 2.0. Mas a gente precisa ter o quê, né, Glauco? Tu joga essa... É que nem eu te dizer. Eu vou te jogar lá, eu vou fazer um paradoxo com você que tu gosta muito do futebol. Eu contrato o melhor camisa 10 que eu conheço e jogo num sistema. Que sistema é esse? Eu não explico para ele o sistema. Eu não regulo o sistema. Os meus laterais sobem e não voltam para apoiar. O meu 10 fica lá tocando. Tu vai tomar a bola nas costas e não vai conseguir voltar. É isso que o consumidor de crédito tem hoje. Ele é lançado a consumir, é positivo consumir, o banco quer que ele consuma, o consumidor quer consumir, mas quando ele vai consumir, no longo prazo ele se encontra num estado pior do que quando ele entrou. É uma esteira, eu chamo isso de uma esteira muito perversa. Ele vai jogando para o amanhã. E mais do que o amanhã, é um amanhã que está cada vez maior a dívida. Não o mercado. O mercado aumenta, mas a dívida aumenta mais do que o mercado. O número de pessoas hoje endividadas não é à toa que nós chegamos no atual pico. É também porque chegou, na verdade, no limite de tomada de crédito. O brasileiro hoje, se tu parar para perguntar para qualquer pessoa que está na rua aqui, seria até interessante fazer esse estudo um dia. Para no centro de Porto Alegre e pergunta para as pessoas assim, quantas vezes tu usou o teu crédito? Pega ali pelo dia, hoje é dia 28. Hoje é um dia perfeito fazer essa pergunta. Tu já usou o crédito, por quê? Porque a minha conta bancária está zerada. Então, o crédito se tornou um ponto de subsistência de, com certeza, mais da metade da população. Sim, a pessoa já conta com aquilo já é uma extensão da renda dela. Todo mês. Isso. Né? Então, e isso vem para dentro, e aí eu acho que a única coisa que o STF falou de verdade é, aqui não é o palco para a gente resolver um problema desse tamanho, de saber o que é uma renda mínima para alguém. E eu concordo. O ponto é, algum palco nós temos que criar. Porque senão a gente vai ficar vendo uma novela e nós todos somos atores e quem é que está fazendo direção disso é o mercado. E para o mercado isso não é ruim. Não. O mercado quer o consumo. E quer mais, ele quer o consumo que dê margem para ele. E qual é a maior margem, Glauco, que nós temos? É de quem se endivida. Porque aí tu vai pagar juros. Então, esse mercado ele é perverso. Então, quando a Lei 14.001 veio em 2021 e disse, agora nós temos um plano de renegociação, agora nós vamos conseguir renegociar, protegendo o mínimo existencial, o primeiro gargalo já foi ali quando é por decreto, o mínimo existencial não é agora. E quanto que é? Não sei. Vem decreto em 21 e processos judiciais rolando. E as pessoas acharam que isso eram processos de renegociação apenas. Não. Porque o que acontece, Glauco? Por que eu falei da dignidade? E eu sempre digo isso. O artigo 170 da Constituição Federal, isso até, se o ponto quiser me ajudar nisso, vai ver. O artigo 170 da Constituição Federal, ele vai trazer lá a ordem econômica. A Constituição Federal, para os telespectadores, é a carta que organiza, organiza a nossa bagunça aqui, organiza como o Estado se regula, como o Estado dança dentro dele, como é que ele pode ou não pode fazer as coisas, quem é que pode e quem não pode. O que o 170 vai trazer? A ordem econômica. O que é a ordem econômica? Como é que o Estado brasileiro se organiza economicamente. Aí ele vai dizer que a ordem econômica tem por finalidade assegurar a todos existência digna. Aí no 219, saímos do 170, fomos lá para o 219.
que vai regular o quê? Mercado interno. O que é o mercado interno? É os entes que participam do mercado interno. Quem é que está nesses mercado interno? Todo o sistema de crédito. Que, inclusive, estão... E acima dela está a ordem econômica. A ordem econômica está aqui, mercado interno está aqui, mercado está aqui. O 219 vai trazer a mesma coisa. O mercado interno serve para promover e desenvolver a igualdade, o bem-estar social. Então, quando eu tenho o pico de maior endividamento da população, também acho que se o ponto te ajudar, eu não vou mentir, maior pico de RJs da história do Brasil, recuperações judiciais, mais de 5 mil neste ano. É assintomático. Também, nós estamos tendo, Glauco, um caminho muito perigoso de eu não digo de um break total, mas nós estamos num caminho muito perigoso de nós chegarmos numa derrocada por dentro, que é por dentro o quê? Acabar o crédito, não porque não tem crédito, mas porque não tem nem como conceder mais. Sim, vai estrangular aquele que quer consumir, mas não tem mais como Isso, consumir. Não, e o mercado também diz, não, eu não tenho mais como te dar. Quer ver um exemplo disso? E aqui, que não quer perder. Eu tenho um processo judicial que foi o processo judicial mais me tocou como ser humano. Eu até parei de advogar nessa área porque eu tenho o costume de me envolver muito. E foi quando eu acordei de madrugada pensando nisso, eu falei, não dá mais para mim advogar nessa matéria. A pessoa literalmente já não tinha mais crédito em lugar nenhum. Mas não é nem naqueles birôs de crédito. Ela não tinha zero. Ela não tinha nem... Para você ter uma ideia do endividamento dessa pessoa, o cartão de crédito dela foi bloqueado. Ou seja, ela nem poderia aumentar a roda. E isso tudo nos leva, né? R$600, resolve? Não. Doutor, muito obrigado. Nós teríamos muitos assuntos ainda, mas fica o convite para uma próxima. Doutor Gabriel Hamster, à disposição. Sempre nosso convidado e sempre que ele aceita, para mim, é motivo de orgulho, de honra, porque eu sei que nós teremos um bate-papo de alto nível. Advogado, especialista em direito do consumidor. Muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui. Espectadores, que a gente tenha dias melhores aí. Tomara. E é claro, muito obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez aqui no Visão 360 na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Até a próxima. Tchau.